Olá e boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para entender por que integrar dados não é só um capricho de TI, mas sim uma necessidade estratégica e urgente para empresas que estão escalando. Para quem senta na cadeira da diretoria com o foco em garantir crescimento sustentável e máxima eficiência operacional, entender a mecânica por trás dessas ferramentas é absolutamente crucial. Então vamos mergulhar naquela pergunta que não quer calar. Por que empresas de sucesso simplesmente perdem o controle? É fascinante e até meio assustador, né? A gente vê negócios crescendo super bem e, de repente, a operação começa a sair dos trilhos. E olha, não é por falta de trabalho duro da equipe, não. É algo muito mais silencioso e estrutural que vai minando as bases da organização. Para entender isso a fundo, a nossa análise vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro o paradoxo do crescimento, depois os custos das informações isoladas, por que planilhas falham, a lógica dos dados integrados, eficiência com ERP Poseidon e, fechando com chave de ouro, crescimento baseado em previsibilidade. Bom, indo para o nosso primeiro ponto, o paradoxo do crescimento. Vamos entender exatamente aquele momento em que o sucesso do negócio vira o seu maior obstáculo. Pensa numa linha do tempo normal de uma empresa. Lá no ano 1, tudo é simples, a operação flui. Aí lá para o ano 3 vem aquele marco de sucesso, um crescimento super rápido. Só que junto com ele, o volume de dados de finanças, vendas e estoque dispara. E é aqui que a coisa complica. Quando chegamos no ano 5, os dados estão totalmente fragmentados e a visibilidade vai a zero. Conforme a empresa escala, essa avalanche de informações cria uma perda paradoxal de controle na diretoria, principalmente se os dados ficarem presos em ilhas dentro de cada departamento. O que nos leva ao segundo ponto da nossa análise, os custos das informações isoladas. É aquele atrito invisível que acaba paralisando o dia a dia. Esse contraste na tela é brutal, gente. De um lado, a dura realidade dos sistemas separados. Muito retrabalho, inserção manual para todo lado, lentidão e decisões que sempre atrasam porque a informação nunca está completa. Do outro, o cenário dos dados integrados, trazendo uma eficiência limpa e acompanhamento em tempo real. É literalmente uma visão unificada que dá poder estratégico ao negócio, em vez de ficar puxando a operação para trás. E olhando mais de perto, a falta de integração cobra um preço altíssimo na rotina. Imagina aquela reunião de diretoria, onde as informações são inconsistentes e cada departamento apresenta um número diferente. É o caos. O retrabalho faz as equipes perderem horas digitando a mesma coisa em sistemas distintos. A consequência direta para a empresa, decisões lentas pela enorme demora na validação executiva. Isso não só gera um baita estresse, como afunda a previsibilidade e trava severamente o crescimento da companhia. Seguindo em frente, vamos para o tópico 3. Por que planilhas falham? Vamos ver exatamente onde os sistemas legados não aguentam mais o tranco. Olha, é super comum usar planilhas e controles paralelos no comecinho de uma empresa e tá tudo bem. Mas com a escala, elas viram uma âncora muito perigosa. Ficar dependendo de atualização manual o tempo todo traz um risco enorme de erro, informações duplicadas e uma falta de integração gigantesca entre as áreas. É o que a gente fala, o controle não some do nada. É uma perda lenta de produtividade porque o tamanho da operação simplesmente engoliu a ferramenta. Certo, então vamos focar na solução com o nosso quarto ponto, a lógica dos dados integrados. É como a gente sai desses silos caóticos para um alinhamento centralizado. Dados integrados são exatamente o que o nome sugere. Informações centralizadas e conectadas entre todas as áreas da empresa. Isso garante que todos os setores, sem exceção, operem usando a exata mesma base de dados. Em outras palavras, a gente pluga cada departamento de forma segura em uma única fonte da verdade. Isso acaba de uma vez por todas com aquele atrito gerado por dados que simplesmente não batem. E na prática, o fluxo é espetacular. Olha só. Uma venda acontece e, na mesma hora, o financeiro é atualizado de forma automática. O estoque já ajusta a saída em tempo real. E aí, os gestores conseguem acessar insights super rápidos e precisos. O resultado é todo mundo trabalhando no mais perfeito alinhamento. A informação flui sem barreiras, os erros despencam e os diretores ganham visibilidade total. E como colocar essa engrenagem para rodar? Vamos para o tópico 5, eficiência com ERP Poseidon, o verdadeiro motor da gestão centralizada. Plataformas parrudas, como o ERP Poseidon, funcionam exatamente como esse grande hub centralizador. Ao juntar áreas vitais como finanças, vendas e estoque numa base de dados super confiável, a gente reduz drasticamente aquele retrabalho da equipe operacional. Isso não só limpa os processos, mas eleva de um jeito absurdo o controle da gestão. É a tecnologia atuando diretamente como facilitadora da eficiência corporativa. Chegamos então ao nosso sexto e último ponto.
Crescimento baseado em previsibilidade. Como a gente escala o negócio com confiança executiva total. Com um banco de dados integrado de verdade, a diretoria consegue trocar a intuição, o achismo, pelo rigor dos números. A gente passa a identificar problemas na hora, bem antes de virarem crises. Dá para acompanhar resultados em tempo real, melhorar muito a previsibilidade e, claro, tomar decisões super firmes, embasadas puramente em dados concretos. O crescimento deixa de ser questão de percepção e passa a ser guiado por informações incontestáveis. Para fechar nossa análise, vale muito a pena refletir sobre esta frase, que resume tudo perfeitamente. Não se trata apenas de integrar sistemas. Trata-se de integrar a gestão da empresa. E é exatamente isso. Adotar a integração de dados vai muito além de mudar um software. É construir a base para uma gestão coesa e altamente estratégica. Fica aqui uma pergunta para todos nós refletirmos. A estrutura operacional da empresa, hoje, está facilitando o crescimento ou virou o maior obstáculo para a liderança? Até a próxima!